Bora pra cima, pessoal, Rilo na área. Vamos dar continuidade ao estudo da aplicação da lei penal. Olha, quando eu falei contigo sobre a eficácia da sentença estrangeira, nós estudamos que existe a necessidade de homologação pelo STJ. Todavia, apesar de ser um conteúdo que você estuda mais à frente, eu vou já deixar logo aqui para não causar confusão. A sentença estrangeira, óbvio, transitada em julgado. A sentença estrangeira, ela não vai depender de homologação para efeito de reincidência. É porque se eu tenho uma pessoa que ela é condenada e essa condenação transitou em julgado no exterior, tanto faz se é no exterior ou no Brasil, conta para efeito de reincidência. Então, para efeito de reincidência, eu não preciso de homologação dessa sentença estrangeira para eu fazer o cômputo lá da pena, majorando por conta da reincidência. Também não depende de homologação a sentença estrangeira transitada em julgado para impedir a concessão de sursis, a suspensão condicional do processo, nem para aumentar o período para a concessão do livramento condicional. É porque para você receber livramento condicional, eu preciso de um determinado período. Então essa sentença estrangeira, ela vai ser contabilizada e independentemente de homologação. Então toma cuidado, porque se ele falar que a sentença estrangeira depende de homologação para efeito de reincidência, está errado, isso despenca em provas. Mas quando chegar lá em reincidência, eu volto a tocar nesse ponto, é só para ficar gravado aí no teu resumo, aí no teu material. Beleza até aí? Tranquilo. Falei sobre isso, agora contagem de prazo. Quando eu falei em contagem de prazo, muito cuidado, porque normalmente quem estuda direito penal também tem um direito processual civil, tem outras disciplinas no conteúdo programático. A contagem de prazo do direito penal é diferente inclusive do processo penal. Isso cai muito em prova. Porque, olha, quando eu falo em contagem do prazo penal, imagina uma pessoa que ela foi presa às 11 horas da noite, às 23 horas. Eu só vou contar 1 hora desse dia? Não. Quando eu falo em contagem de prazo, há a inclusão do termo inicial. Então, o dia do começo conta. Rilu, mas foi só 1 hora. Sim, mas conta um dia inteiro. Então, para o prazo penal, cuidado, não falei prazo processual, falei prazo penal. Na contagem do prazo penal, o dia do começo, o dia do termo inicial, ele é incluído. Além disso, a contagem de acordo com o calendário comum. Então eu tenho um calendário gregoriano, que é o calendário comum, que você tem ano bissexto, tem mês que tem 28 dias, é aquele mesmo calendário. Então não existe um calendário diferenciado. Então o calendário comum é utilizado na contagem de prazo. Quando eu falo em frações não computáveis, isso aqui é um tema tranquilo que basta você gravar o seguinte. Às vezes a pessoa pega uma condenação de multa, e na hora que eu vou calcular ficam alguns centavos. Ou então na hora de eu calcular a pena privativa de liberdade ou restritiva de direito, ficam algumas frações de hora. Porque você vai colocar frações, você vai fazer um cálculo, pena base, você vai colocar atenuantes, agravantes, causa de aumento, causa de diminuição, e aí por aí vai. Eu vou ter que fazer uma conta. E na pena privativa de liberdade ou restritiva de direito, eu vou desprezar as frações de dia. Então, caso a pessoa, no cômputo dela deu 10 dias e meio, o que é meio? 12 horas? Então, eu vou ficar preso 10 dias e 12 horas? Não. Estas 12 horas, elas serão desprezadas e a pessoa só vai pegar 10 dias. Então, as frações de dia, elas são desprezadas, que são as horas, minutos e etc. Do mesmo jeito, as frações de real. Rilu, no meu Código Penal está escrito cruzeiro, eu sei, mas a moeda atual é real. Então, quando eu tenho pena pecuniária, pena de multa, o juiz, na hora de fazer o cálculo lá, ele vai calcular. Se tiver algum centavo, vai ser desprezado. Então, não posso colocar R$ 115,12. Não é assim. A multa vai ser R$ 115. Então, os centavos serão desprezados e as frações de dia também. Beleza? Normalmente, em conteúdos programáticos de direito penal, cai o tema conflito aparente de normas penais. Quando eu falo em conflito aparente, isso aqui é um tema que você estuda em várias áreas do direito. Por que conflito aparente? Porque, na verdade, não existe conflito de leis, ele é apenas aparente. Mas como que eu soluciono esse conflito? Quando eles cobram isso, você tem que saber quais são os princípios para a resolução do conflito aparente de normas. E os princípios que eles gostam de cobrar é especialidade e subsidiariedade. Então, se cair na prova, qual das alternativas abaixo existem princípios para a solução do conflito aparente de normas? Procura princípio da especialidade e princípio da subsidiariedade. Vamos explicar. Primeiro, quando eu falo em princípio da especialidade, você tem uma norma geral e uma norma especial. E essa norma especial, normalmente, ela traz aquelas coisas que estão na geral, mais alguns detalhes.
Então a lei especial, ela afasta a aplicação da geral. Então quando eu tenho uma norma geral e uma norma especial, eu aplico a norma o quê? Especial, isso por conta do princípio da especialidade. Está até no artigo 12 do Código Penal. Então as regras gerais do Código Penal, elas podem ser aplicadas às leis especiais quando tiver uma lei especial tratando de um tema. Eu posso aplicar a parte geral do Código Penal? Você pode, se a lei especial não dispuser de modo diverso. Porque, eu tenho uma parte geral e eu tenho uma lei especial. Se a lei especial trouxer todas as informações que eu preciso, eu aplico só a lei especial. Agora, se cair na prova, eu tenho uma lei especial. Nunca eu posso aplicar normas gerais do Código Penal a uma lei especial. Errado. Eu aplico sim normas gerais do Código Penal a uma lei especial, caso essa lei especial ela esteja omissa nesse aspecto, ela não disponha de modo diverso, não haja vedação nesse sentido. Para que você entenda um pouquinho do princípio da especialidade, eu trouxe aqui dois crimes, o furto e o peculato. Tanto no furto quanto no peculato eu tenho subtração. Subtração de coisa alheia móvel, para si ou para outra. Essas duas condutas elas são praticamente idênticas. Todavia, o peculato ele é especial. Por que ele é especial? Porque ele exige algumas condições especiais. Você tem um furto, mas algumas condições, porque ele precisa ser praticado por funcionário público. Então, quando eu estiver diante daquele crime praticado por funcionário público e eu estiver na dúvida, ou é furto ou é peculato, se eu conseguir encaixar ele aqui no peculato, que é especial, vai peculato. Porque esse peculato ele é o quê? Ele é específico, ele é especial. Beleza. Então eu sei que o princípio da especialidade é um dos princípios que a gente utiliza para resolver o conflito aparente de normas. Como que eu utilizo o princípio da especialidade? Você tem uma norma geral e uma norma especial. Então a aplicação da norma especial, ela veda, proíbe a aplicação da norma geral em qualquer caso, certo ou errado? Errado. O artigo 12 lá do Código Penal. As regras gerais do Código Penal são aplicadas às leis especiais se a lei especial não dispuser de modo diverso, porque se ela for completa, se ela falar, não, aqui não tem norma geral, é só eu, aí beleza, eu não aplico. Mas eu posso aplicar a regra geral à lei especial? Pode sim. Tudo isso é princípio da especialidade. Nós temos também o princípio da subsidiariedade. Pelo princípio da subsidiariedade, você vai ter um crime, uma infração que é mais abrangente do que outra. Você vai ter uma lei que é mais abrangente do que outra. E aqui na subsidiariedade existem alguns tipos penais que nós vamos estudar, que lá na hora da pena consta bem assim, você tem a pena, aí ele coloca, se o fato não constituir crime mais grave. Se o fato, ou seja, existem crimes subsidiários. Você tem um crime subsidiário e está lá na pena. Se o crime não constituir crime mais grave. Porque se constituir crime mais grave, esse crime subsidiário ele não vai ser aplicado. Eu aplico a pena do crime mais grave. Mas a gente vai ver isso aqui quando estiver lá nos crimes em espécie. Por hora eu quero que você entenda quais as técnicas para resolver o conflito aparente de normas. Princípio da especialidade e princípio da subsidiariedade. Eu também tenho o princípio da consunção ou absorção, que não é muito cobrado em prova. Aqui ocorre, por exemplo, no crime de homicídio. A pessoa quer praticar o crime de homicídio, mas para conseguir, ela pratica lesões corporais. Aí o que acontece? Eu tenho um homicídio consumado. E para conseguir executar o homicídio, houve lesão corporal. Você vai responder pelos dois crimes? Não. Porque a lesão corporal ela foi um crime meio. Ela foi um crime meio e ela vai ser absorvida pelo crime de homicídio, que é o crime fim. Para conseguir o crime de homicídio, você tinha que utilizar a lesão corporal aqui na hipótese, no exemplo que eu citei. Então você não vai responder pelos dois, você responde só pelo homicídio. Fechando a aplicação da lei penal, aplicação da lei penal em relação às pessoas. No direito penal, os sujeitos do crime eles podem ser classificados em sujeito ativo e passivo. Sujeito ativo é aquele que pratica a infração penal, quem pratica o crime, quem pratica o delito. Mas olha só, apesar de diversas divergências, não vou me aprofundar nisso porque não há necessidade, mas você tem que memorizar que o sujeito ativo pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Quando tiver um crime ambiental, a pessoa jurídica ela pode sim ser sujeito ativo de um crime ambiental. Então o sujeito ativo pode ser pessoa física e em determinados casos a pessoa jurídica. Já o sujeito passivo é o contrário. Se o ativo é quem pratica, o sujeito passivo é quem sofre. E esse aqui é perigoso para a prova. Quando eu falo em sujeito passivo, uma pessoa física pode ser sujeito passivo? Pode. E uma pessoa jurídica também.
Pessoa jurídica, ela tem a imagem dela. Quando a gente estudar os crimes contra a honra, você vai verificar, a pessoa jurídica pode ser sujeito passivo. Agora, cuidado. Os mortos e animais não podem ser sujeitos passivos. Sabe por quê? Porque eles não são sujeitos de direito. Rilu, mas e o crime de vilipêndio ao cadáver? Pera lá. Quando eu falo vilipêndio ao cadáver, o sujeito passivo não é o morto. O sujeito passivo é a família da pessoa que faleceu. Então toma muito cuidado. Mortos e animais não podem ser sujeitos passivos. Eles não podem porque não são sujeitos de direito. O sujeito passivo pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. O sujeito passivo é quem sofre. E ele é dividido em sujeito passivo mediato e imediato. Sujeito passivo mediato é o Estado. Em todas as infrações penais, o sujeito passivo mediato é o Estado. Afinal de contas, quem que vai dizer o direito, quem vai aplicar as sanções penais é o Estado. Já o sujeito passivo imediato é a vítima, é o sucessor, é aquela pessoa que é titular do bem jurídico violado. Então ela é sujeito passivo imediato e na prova eles gostam de cobrar isso. E eles também podem cobrar o seguinte: o Estado, ele pode ser sujeito passivo imediato, sim ou não? Porque imediato ele vai ser. Ele pode ser imediato também? A resposta é sim. Nós temos crimes contra a administração pública, que nós vamos estudar na parte especial. Então, o Estado, dependendo do crime, também pode ser o sujeito passivo imediato, desde que ele esteja numa condição de titular do bem jurídico violado. Então, sujeito ativo, quem pratica. Pessoa física e pessoa jurídica em casos especiais. Sujeito passivo, quem sofre. Lembrando que mortos e animais não podem ser sujeitos passivos. Pessoa física pode, pessoa jurídica pode. O sujeito passivo é dividido em sujeito passivo mediato, que é o Estado, e imediato. Imediato é o titular do bem jurídico violado. Só que quem pratica o crime, o sujeito passivo, o sujeito ativo, ele pode ser detentor de uma imunidade. E quando eu falo em imunidade, você estuda em direito processual e você estuda em direito constitucional. Apenas para você ter uma noção aqui geral. Quando eu falo em imunidades, nós temos as imunidades diplomáticas. As imunidades diplomáticas, elas estão estabelecidas na Convenção de Viena. Nós temos um decreto e o Brasil ratificou. E estas imunidades diplomáticas, elas são irrenunciáveis. Já aquelas imunidades previstas lá na Constituição Federal, por exemplo, quando eu falo que deputados e senadores são invioláveis por suas palavras no exercício da função, elas não são imunidades diplomáticas, são imunidades parlamentares, aquelas previstas na Constituição. E as imunidades parlamentares, elas podem ser materiais ou formais. Por exemplo, a respeito da prisão, os parlamentares têm imunidade, ela é formal, tá? Quando eu falo em material, pelos seus atos, pelas palavras utilizadas no dia a dia, no serviço. Só que esse aqui é um assunto que você estuda com mais detalhes em direito processual e em direito constitucional. Para direito penal, o que você tem que saber é isso. Primeiro, tome cuidado porque a sentença estrangeira, ela não depende de homologação para efeito de reincidência, para impedir o sucis ou para aumentar o período de concessão de livramento condicional, aumentar o período para a concessão do livramento condicional. Na contagem de prazo penal, o dia do começo ele é incluído. Penal. Prazo penal, o dia do começo inclui. Quando eu fizer o cômputo de uma pena, se tiver um resultado lá que eu tenha fração de dia, ou então fração de real, é desprezado. Eu desprezo as horas, desprezo os minutos, os segundos, desprezo os centavos também. No conflito aparente de normas, regra, eu utilizo dois princípios para resolver. Quais os princípios? Especialidade e subsidiariedade. Quando eu falo em sujeitos do crime, tu tem um sujeito ativo e passivo. Sujeito ativo, quem pratica. Passivo, quem sofre. Cuidado que quando eu falo em sujeito passivo, ele pode ser mediato ou imediato. Mediato é o Estado. Imediato é a pessoa que sofre a violação no seu bem jurídico. Beleza até aí? É isso daí, pessoal. Tô fechando esse bloco. Sangue no olho até a posse e pra cima. Fui!